Olá pessoal, tudo bem? Como vocês vão? Bom, hoje eu venho aqui passando um vídeo sobre. Já tem um vídeo anterior sobre isso, né? O que é um clube de oratória, mas hoje, neste dia 14 do 10, foi iniciado o primeiro encontro do clube de oratória, né? Sem depender da escola em si. Foi própria iniciativa, aonde estava reunido eu e mais 3 alunos. Poucos alunos, se você for pensar, mas uma coisa que eu citei lá foi que quem queria, quem tem um interesse busca, né? Quem tem o interesse de evoluir, de criar e aprender as habilidades de oratória precisa sacrificar algumas coisas, tá? E lembrar que não depende somente de mim, mas depende principalmente da pessoa que está buscando isso, porque é na busca do seu interesse, da sua evolução. Mas, primeiramente, eu já devo ter citado no vídeo anterior, mas vou citar novamente. O que é oratória? Bom, é uma definição correta. Oratória é a arte de falar em público. Arte, tá? É uma expressão que ela não só se baseia na fala, mas também nos gestos em si, né? Então a gente classifica muito isso. Então, sendo oratória a arte da apresentação, da fala, da comunicação, a arte de convencer alguém com a sua fala, né? Então, o que é um clube de oratória? Bom, segundo uma definição, é uma comunidade de pessoas que se reúnem regularmente para praticar e melhorar suas habilidades de fala em público. Nesses clubes, os membros participam de exercícios, workshops e apresentação para desenvolver confiança, organização de ideias e técnicas de comunicação efetiva. Uma comunidade. Uma comunidade é um local onde as pessoas que estão ali dentro se ajudam. Como dito, reúnem regularmente para praticar e melhorar suas habilidades de fala em público. Vale ressaltar que a oratória não é só uma apresentação, você estando ali apresentando sobre um determinado tema. Não é apresentação de slide e assim por diante. Também às vezes, quando você faz um discurso, num dos seus modos mais simples, estar ali numa roda de conversa com um amigo, estar ali numa fofoquinha com a coleguinha. Então, são vários os conceitos que definem oratória. Ela é uma fala, com poucas pessoas ou muitas, com coisas sérias e coisas simples, tá? Também vale ressaltar, né, os membros participam de exercícios, que são a prática, workshops, que são a reunião de várias pessoas para buscarem pessoas que têm o mesmo interesse, que buscam conhecimento. E as apresentações para desenvolver confiança, organização de ideias e técnica de comunicação. A prática leva à perfeição. É isso que eu digo. Ou seja, a pessoa precisa apresentar e apresentar e apresentar até que ela consiga desenvolver totalmente a sua habilidade. Bom, os benefícios de participar de um clube de oratória. Primeiro ponto é o desenvolvimento das habilidades de comunicação. O que é comunicação? Eu citei já anteriormente, comunicação é a fala em público, é a nossa conversa entre si. Nós aqui neste momento estamos se comunicando. Às vezes você, como eu citei também, na conversinha do roda de amigos, está com a comunicação. Ligando o telefone também é uma comunicação. Bom, e dentro da sua participação do clube, ajuda a aprimorar suas habilidades de fala, apresentação e interação com o público, tornando-se um comunicador mais eficaz, com a melhor habilidade de falas. Até eu tenho alguns problemas na hora de falar, que às vezes eu me complico. Bom, outro ponto seria, deixa eu arrumar aqui, tá me incomodando essa luzinha na cara. Seguindo, outro ponto é o aumento da confiança e autoestima.
que diz que ao praticar discursos e receber feedbacks construtivos, você ganha confiança em suas próprias capacidades, o que é essencial para o seu sucesso profissional e pessoal. O que é um feedback? O que é um feedback? Bom, o feedback, em suma, em algumas definições, é uma análise, uma crítica, um elogio e assim por diante. É uma relação do que acontece. Eu dei o exemplo desta minha garrafa lá. Eu perguntei qual que é a cor dela. Ela é em si uma cor azul ou verdeada, um azul ciano, por assim, da marca Stanley. Não é original. E ela está com algumas condições. Ela está em condição de uso, né? Mas ela está com alguns defeitos. Defeitos de queda. Isso é uma análise. Ela está em condição de uso, mas com algumas coisas, alguns arranhões, alguns machucados, que pode ser cuidado, pode ser limpo e assim por diante. E o feedback é você analisar, elogiar a pessoa por tudo que ela fez de bom ali naquele momento e depois ressaltar os pontos que ela precisa melhorar. Porque a pessoa busca daí, então, buscar a melhora. Networking e conexões valiosas. Os dois estão ligados. Networking é uma conexão valiosa. Ou seja, ao se envolver em um clube de oratória, você estará tendo a oportunidade de conhecer pessoas com o mesmo interesse que você e construir uma rede de contato úteis. Geralmente, quando você entra num clube de oratória, você vai estar lá com pessoas que estão buscando, do mesmo modo que você, desenvolver suas habilidades. Mesmo que alguns às vezes estejam mais avançados e outros estejam meio ruins. Mas a pessoa está ali buscando desenvolver as suas habilidades. E às vezes, ressaltando isso também, que nessa rede de contatos úteis, você tem ligações com pessoas que podem te ajudar em diversos momentos. O desenvolvimento do pensamento crítico. A preparação de discurso e análise de apresentações dos colegas ajudam a cultivar o pensamento estratégico e a resolução de problemas. O que é um pensamento crítico? Ele está muito ligado ao feedback. Você vai analisar como que ocorre, como foi citado ali. O que foi de bom e o que foi de ruim, como pode ser melhorado e assim por diante. São diversos os contextos, tá? Então é muito abrangente este tema em si, se você for pensar. Bom, pessoal, também dentro de um clube de oratória tem as habilidades desenvolvidas. E bom, dentre elas são comunicação eficaz, como eu citei anteriormente, todos os contextos estão ligados, todas as apresentações estão ligadas. Em uma comunicação eficaz, que é o primeiro ponto, que é a capacidade de se expressar de maneira clara, convincente, cativante e transmitindo ideias de forma eloquente. Ou seja, uma comunicação. Dentro de uma oratória, geralmente, você está ali com o objetivo de convencer alguém. Ou seja, então você precisa ter em certo modo, uma lábia, como dizem os outros. Uma forma clara de falar com a pessoa e que seja convincente e que chame a atenção. Outro ponto é o pensamento crítico. Como eu citei anteriormente, mas ressalvo novamente, que é desenvolver a habilidade de analisar temas de forma profunda, identificar diferentes perspectivas e formular argumentos sólidos. Vale ressaltar que às vezes existem diversos contextos, né? Diversos textos e assim por diante. Contexto, histórias, onde você pode analisar diversos lados. Eu citei o negócio do Megamente, mas no momento eu não vou citar ele, eu vou citar outro contexto, que é o contexto da Segunda Guerra Mundial,
onde a Alemanha, ela se sentiu, como pode dizer o outro? Não, calma aí. Ela recebeu uma punição por causa da Primeira Guerra, uma grande punição. Então todo o povo estava descontente. E daí então ela fez a Segunda Guerra Mundial. Mas um outro contexto de você se observar neste tema é que foi então uma pena muito pesada para a Alemanha. Ela sofreu muito. Foi um desastre para ela. Ela se sentiu com medo. Às vezes a pessoa não analisa o outro ponto de vista, ela só analisa um ponto de vista. Tanto que geralmente nossos livros trabalham um conceito eurocêntrico, Europa no centro, a visão europeia. E não analisamos a visão de outros povos, dos povos africanos, dos povos indígenas e assim por diante. Então não é analisado, por isso que você tem que ter um pensamento crítico de analisar todos os lados, todas as vertentes. Confiança pessoal, que é ganhar segurança e autoconfiança ao falar em público, superando o medo e a ansiedade. Um tema muito difícil, mas que a gente busca trabalhar, porque é necessário a pessoa ter segurança e autoconfiança. Às vezes até uma outra pessoa pode ser o ponto de confiança dela. Eu citei isso já hoje, aonde às vezes um amigo, um colega, o professor pode ser o ponto seguro. Uma coisa que eu citei também hoje é que em uma apresentação em si, né, você tem um objetivo, que geralmente é apresentar e convencer alguém sobre determinado tema. Então, então o objetivo dela é aquela pessoa. Se você está numa sala com os seus colegas e com o professor, você deve perceber quem que é necessário. Os colegas vão conhecer a mais, se eles quiserem, se eles tiverem interesse. Mas ali o objetivo é o professor analisar sua apresentação e dizer se ela foi boa ou ruim. Se ela dar a nota, né? Essa que é o necessário, ele que é o ponto focal. Os outros alunos são meros ouvintes. E para muitos deles, eles não têm interesse. Então vamos focar no ponto principal. Outro ponto necessário é liderança e presença de palco. O que é? Aprender a conduzir uma apresentação de forma engajadora, cativando a atenção do povo. Ou seja, é aquela questão que eu disse anteriormente. Faz parte dela, na verdade, não é ela, faz parte. Porque ali diz para prestar atenção em quem é necessário. Mas do mesmo modo você tem que apresentar para que fosse para todos. Uma ideia seria você fingir que não existe os alunos, existe só o professor, o avaliador. Mas às vezes para alguns são bem difíceis. Então é necessário você ter uma presença, um modo de chamar a atenção. E algumas ideias é contar uma história. Bom, foi até aí o ponto necessário no nosso encontro de hoje. Foi até o terceiro slide, em 20 minutos. 3 slides. Foi devagar, mas foi. Chamou a atenção do público que era necessário. Então vamos trabalhar um pouquinho rapidinho aqui a estrutura típica de um clube. Primeiro, como foi citado no início, ele tem reuniões regulares. Tá? No nosso caso, se tudo der certo até o final do ano, pelo menos 3 ou 2 na semana. Onde dentro dessas reuniões ela oferece um ambiente estruturado para os membros praticarem suas habilidades e receberem feedbacks construtivos. Conselhos. Papéis responsáveis. Cada um dentro do clube tem a sua função, onde tem o presidente, o avaliador e o apresentador, que os membros reversam para desenvolver essas habilidades.
são revelados. E são tópicos diversos, né? O principal objetivo é desenvolver a habilidade de apresentação, a fala em público, da oratória, né? Mas dentro dos temas que são falados ali, geralmente eles podem ser temas pessoais ou até profissionais. Tem uma versatilidade nos temas, porque é necessário desenvolver técnicas para apresentar em qualquer contexto. E é um ambiente de apoio, aonde tem que ser um ambiente acolhedor e de incentivo para as pessoas que, além de elas se sentirem seguros, elas possam evoluir. Onde os membros se sentem seguros para arriscar, cometer erros e aprender com eles. A gente, infelizmente, é humano, não somos perfeitos. Então temos erros. Então devemos usar esses erros para subir. Usar esses erros de sustento para a nossa evolução. Tá? Esse já é um tema que eu não trabalhei hoje. Não trabalhei hoje, mas espero poder trabalhar amanhã, terça-feira. Ou, dependendo de quando você ver esse vídeo, né? Peço até perdão. Mas é um contexto que a gente busca trabalhar. Bom, eu não vou avançar mais, porque eu quero deixar para desenvolver isso principalmente em reunião com o clube fisicamente. Mas este foi um resumo em si da aula de hoje, da aula, olha as ideias, né? Do nosso encontro de hoje, que se faz presente numa aula, né? Então é isso, pessoal, muito obrigado, tá? E até a próxima.